E o JA continua acompanhando a difícil rotina do trânsito na região metropolitana. Hoje, com a visão de quem anda de ônibus, o repórter Rodrigo Sacconi embarcou num ônibus de Viamão até a capital. E aí, Rodrigo, como é que foi a viagem? Olha, Cristina, eu e o repórter Alex Vieira embarcamos bem cedo, por volta das 6h30 da manhã. E o que nós encontramos? Trânsito muito lento, ônibus completamente lotados e filas gigantescas. E esse não é o principal sufoco. Além de tudo isso, as pessoas ainda enfrentam um transtorno diário de chegar atrasados no trabalho. E vou te dizer que depois de uma viagem como essa, não há quem não chegue a Porto Alegre cansado e estressado. Vamos ver. Mal o dia amanheceu e filas gigantescas já se formaram nas paradas de ônibus de Viamão. Por aqui passam todos os coletivos que saem da cidade em direção a Porto Alegre. Olha a quantidade de gente aguardando para embarcar. O que é mais impressionante é que quando os ônibus chegam aqui, já estão dessa forma, completamente lotados. Todos os ônibus assim, já sai daqui super lotado também o nosso. E não bota mais ônibus. A gente quer umas 6h20. A observação. É esse horário que eles arrancaram e a gente necessita desse horário. Chega a sair às vezes já com 2 filas no corredor. E que horas a senhora vem para a parada e que horas a senhora começa a trabalhar? Eu saio 6 horas de casa. Começo a trabalhar 8 horas. Tem que sair 2 horas antes para poder chegar a tempo no trabalho? Sim. A gente tem que fazer a média de 3 quilômetros a pé para conseguir pegar aqui, porque eles tiraram os ônibus das vilas, Santo Tomé, Florescente, diminuíram os ônibus direto Porto Alegre. Então o que acontece? A gente tem que vir para pegar aqui e chega aqui o tumulto de gente. Quanto mais gente tem para pegar, menos ônibus tem. Tá? A gente vai virar uma sardinha dentro desses ônibus. Estamos apenas no início da linha e quase todos os lugares já estão ocupados. E dá uma olhada na quantidade de gente que ainda está aguardando para embarcar. E esta é só a primeira parada dele. Quase toda essa gente começa a trabalhar por volta das 8 horas da manhã, mas precisa chegar na parada de ônibus pelo menos 2 horas antes. Mesmo assim, os atrasos são quase inevitáveis. Se fosse em horário normal, seria 30, 40 minutos. Mas como tem os ônibus agora estão indo muito lotado e tem o trancamento no trânsito, leva mais de 1h50. Tudo superlotação, motorista para, vai botando mais gente, a gente chega atrasada no serviço. A viagem começou há apenas 5 minutos. Passamos por 4 paradas de ônibus e olha a situação dentro do coletivo. Quase não há mais espaço. E esse é apenas o início do trajeto até o centro de Porto Alegre. A gente tem que pedir pro motorista não botar a gente, porque senão não adianta. Entra, a gente não para. Está faltando um pouco mais de horários aqui. Para melhorar um pouco o transporte, está faltando mais horários. Eu saio de casa às 6 horas para pegar às 8 da manhã e não consigo chegar na hora, já faz um bom tempo. Chega sempre atrasado. Sempre atrasado. Tem que entrar no último corredor. Além de superlotação, tranqueira no trânsito, o que torna a viagem ainda mais longa. A gente passa a maioria do tempo aqui no trânsito, aqui, né? Mesmo esse aperto todo. ônibus, a situação é difícil. Todo dia, sim. Chega cansado, né? Fica aquela imagem até as 10 horas, fica a imagem do ônibus ainda. Até já levo na esportiva, porque não tem o que fazer. A situação é precária, cada dia que passa está sendo pior. É um estresse para quem precisa ir para Porto Alegre para trabalhar todos os dias e contar com esse tipo de transporte, com esse trânsito caótico. A empresa Viamão informou que vai entrar em contato com a Metroplan, que fiscaliza o transporte coletivo na região metropolitana, pedindo a antecipação dos horários de algumas linhas. Segundo a empresa, isso ajudaria a evitar os problemas com atrasos causados pelo trânsito e diminuiria a superlotação. Fica difícil até de respirar. Hoje, para percorrer o trajeto de cerca de 16 quilômetros da parada 42 em Viamão até o centro de Porto Alegre, o ônibus levou 1h30. Qual é a sensação que dá quando chega na parada, senhora, de descer? De alívio, sair do aperto.